Seguinte, gostei de dar dicas de atuação e do teatro, de arte, a partir de reviews. Então, essa semana quero fazer mais uma vez, agora com Round 6. E eu quero tanto dar a minha perspectiva, falar a minha opinião acerca dessa terceira temporada, principalmente, mas também o que você pode fazer enquanto ator ou atriz quando a série que você está inserido está indo por água abaixo. E eu acho que isso já revela um pouquinho da minha opinião, né? Se você não me conhece, eu sou Matheus Mentor. Em todas as minhas redes sociais é Matheus Mentor, né? Sou mentor artístico, diretor teatral, idealizador do Teatro Identidade. E eu tenho uma opinião até forte sobre Round 6, que é muito ruim. Comparado com a primeira temporada, muito ruim. Por quê? A primeira temporada, Round 6, veio como uma inovação de uma série que tomou as telas do mundo inteiro, porque não só tinha um apelo visual estético muito forte, muito belo, era muito bem produzida, tinha um roteiro muito interessante, que trazia toda a ideia de um reality show, com uma competição, com várias pessoas, um prêmio final, mas adicionava a camada de mortalidade dentro desse jogo. Que é uma coisa que a gente gosta, querendo ou não, a gente, desde os primórdios da humanidade, a gente espetaculariza, né, a sobrevivência humana. Mas, na primeira temporada, tinham não só personagens muito bem construídas, como também tinha a história delas mostrada ali. Os protagonistas, a gente via memórias da vida delas, a gente via quem as personagens eram e a gente ia entendendo as escolhas que eram tomadas ao longo da história porque a gente conhecia essas pessoas. Então, às vezes, até passava pano quando não devia passar pano para algumas decisões bem macabras, enfim. E essa é a questão principal que eu trago em relação à terceira temporada. Virou um show sádico de horror. E a gente sabe que muitas vezes o horror, essa carnificina, ela é muito apelativa, ela funciona para um certo público, mas não torna algo memorável como foi a primeira temporada. Torna, na verdade, só um show sádico que se torna apelativo. E esse apelo pode até chocar no momento, pode até impressionar e a gente fica marcado, mas não dura muito na nossa cabeça, porque a gente na verdade se apega às personagens. A gente se apega àquelas pessoas que estão ali colocando suas vidas à prova, sabe? Então, eu ainda acho que nós fomos apresentados na segunda temporada a personagens muito incríveis, muito legais, muito carismáticos, mas que por a gente não entender muito bem quem são essas pessoas na vida prévia delas, né? A gente só lida com quem elas são, tá mostrando ali pra gente, fica muito mais difícil de se conectar. E no final dessa terceira temporada, meio que só sobrou o bem versus o mal. Aquelas pessoas horríveis que tomariam decisões de tentar matar um bebê até para sobreviver, enquanto o bem era o sacrifício geral e faz parte da redenção do protagonista. Eu vou já falar um pouquinho sobre alguns personagens, mas no final das contas se tornou algo simplório, se tornou algo muito raso comparado ao que era antes. E essa é a questão. A gente foi apresentado na primeira temporada tão boa que viralizou o mundo afora, né? E que as pessoas faziam questão de assistir a segunda, terceira, quarta temporada quando surgir, né? Que agora a gente ficou só decepcionado com o que surgiu. Mas assim, o que é que você pode fazer quando percebe que a série está indo por água abaixo? E como é que você pode perceber? Bem, no momento que agora que a gente assistiu, a gente percebeu que a segunda e a terceira temporadas deveriam ser uma coisa só. E não só percebeu na ideia que foi repartida a temporada, mas percebeu a necessidade de ter sido uma coisa só. Porque a segunda e a terceira temporada, elas não se sustentam com o início, meio e fim por si sós. E outra coisa, essa necessidade de empurrar a história para que introduza a versão estadunidense, porque vai vir aí o spin-off, e pode ser que seja muito legal, mas essa ideia acabou com a versão coreana, a versão original, porque agora precisava acontecer isso, precisava acontecer aquele final, precisava encerrar a história das personagens que ainda poderiam ter coisas a contar. E aí eu vou já falar do protagonista, vou já falar. Mas sempre os Estados Unidos, é uma coisa incrível, né? Atrapalhando algumas coisas no mundo inteiro. Mas assim, então quando você tá percebendo que a série tá indo por água abaixo, o que é que você pode fazer? Você pode entregar a atuação da sua vida. E aí, algumas pessoas vão ter mais dificuldade porque o roteiro não vai ajudar, a direção não vai ajudar a
aprofundar seu personagem, e outras pessoas vão ter uma oportunidade sim melhor, porque a personagem pelo menos está um pouco melhor escrita, ou tem mais oportunidades nesse roteiro, né? Mas, por exemplo, vamos logo então falar do protagonista, né? Do jogador 456. E eu não lembro dos nomes em coreano, perdão. E aí, quando eu vi também, eu pensei, talvez eu não consiga pronunciar alguns nomes, então eu vou falar a partir dos jogadores, certo? O jogador 456, o ator que faz ele é muito bom. Ele é realmente muito bom. E ele entregou o que era necessário. Então, ele se torna crível, se torna verdadeiro. E você ainda gosta do ator, você ainda. Tudo bem que o final, esse arco de redenção e essa culpa e essa coisa heróica toda dele ficou muito monótona, monotone, ficou numa tonalidade só até o final. E isso deu uma apagada na personagem dele, né? Então é por isso que eu acho que a terceira temporada, onde a personagem se torna mais interessante, é do meio da primeira para a segunda. Por quê? Porque ali a gente vê uma transformação muito grande em quem ele é e vê o arco dele sendo completo bem direitinho. Depois disso, era pro arco dele ter ido para um lado de ou ele se tornar o próximo líder dos jogos, o organizador, ou na verdade ele continuar tentando acabar com os jogos, tudo menos a morte dele, porque eu acho que a morte dele foi a saída mais fácil para passar para a versão estadunidense, né? Mas então, no caso desse, que você é o protagonista, o que é que você faz? Entregue a atuação da sua vida. E eu acho que ele fez ainda um ótimo trabalho, apesar dos pesares. Ele mostrou, sim, uma dinâmica muito grande, emocional, ele mostrou também muita presença, e eu sinto que o que prejudicou ele foi a direção e o roteiro. Assim, você precisa, e eu como diretor preciso reafirmar isso aqui. Você precisa sim seguir as ordens da direção, você precisa aprender a ouvir e a ser direcionado dessa forma, mas também não quer dizer que você tem que ficar se ater completamente às questões da direção. Porque se a direção às vezes toma algumas decisões equivocadas, você pode até melhorar ou salvar seu personagem por meio das suas decisões cênicas. Por exemplo, o ator que faz o líder, o organizador, é um ator impecável, tem outros trabalhos muito bons, mas ali é um personagem que não deu vazão para ele mostrar quem ele era. Eu sinto que ele também, nessa personagem, eu não sei como é que foi no processo de gravação, não sei como é que era no estúdio, não sei como é que era a direção, mas parece que ele não pôde arriscar, ou ele não quis arriscar, e mostrar uma gama emocional maior do que a que ele mostrou nessa temporada. Então, com tudo acontecendo no final da temporada, era o irmão dele chegando na ilha, era o jogo indo por água abaixo, os bilionários lá que patrocinavam os jogos chegando, tudo acontecendo. E eu sei que é uma personagem que precisa ter a cabeça fria sempre, eu sei que é uma personagem que precisa sempre ser mais blasé, até porque tá sempre por trás de uma máscara, enfim. Então tem essa coisa de esconder suas feições, esconder suas emoções, mas eu acho que escondeu até demais. E isso fica muito difícil da gente se conectar com a personagem, porque quando uma coisa é você ter algumas atuações pequenas, assim como a menina grávida da série, a jogadora 222, que ela tinha uma atuação que era bem pequena, mas quando teve pelo menos os momentos de ela fazer uma explosão emocional maior, ela aproveitou esses momentos, ao menos isso. Mas eu sinto que esse personagem, né, essa personagem do líder que estava nos jogos, depois voltou, ele poderia ter brincado mais com essa gama emocional nas cenas, né? Assim a gente se conectaria um pouco mais com ele também. Mas sabe quem dá uma lição de que você consegue driblar o roteiro, driblar a direção cênica, driblar o fall down, breakdown da série e tudo mais? A jogadora 453. Ela, que é aquela senhorinha que tá com filho e tudo mais, nananã, ela é excepcional. Aquilo ali é uma atriz primarosa, sério. E você vê que muitas vezes a experiência conta, sim, conta completamente. Porque eu tenho ainda mais uma crítica à série, que é tem uma gama de diferentes atuações muito grande. Então, assim, claro que é uma série coreana, é uma série com o tipo de atuação que a gente pode ver mais na Coreia, seja nos doramas ou outras coisas, enfim. Mas, às vezes, algumas atuações, assim como eu citei do líder, né, ou da 222, eram muito pequenas, muito, muito pequenas, a ponto de você não, nem sequer mais sentir, às vezes, as emoções que existem ali, e outras completamente exageradas, quase caricatas. Às vezes, isso pode ser bem ruim para uma série, porque você não sabe qual a tonalidade que está sendo colocada lá nas atuações.
Mas no caso de Round Six, eu acho que ainda existia um equilíbrio por conta de atrizes como a 453, que na hora de se desesperar, ela se desesperava. Porque tava a vida dela na linha, tava a vida do filho dela, da 222 com grávida lá com ela, e ela tentando proteger e fazer a diferença ali dentro. E você se conecta com ela porque ela também tem muito carisma. E o carisma, muitas vezes, ele vem a partir de personagens autênticas, mas que seguem seus valores. E você consegue ver tanto esse lado mais dramático, mais exagerado, grande mesmo, que ela consegue entregar muitas vezes, até os momentos menores, em que ela entrega sutileza, em que ela entrega o que ela está sentindo a partir de um olhar, a partir de uma conversa. Assim como no final ela teve com o protagonista, né, com o 456, sobre culpa, sobre carregar uma grande culpa dentro dela. E que essa culpa influenciou como ela, não quero dar muito spoiler, né, mas como ela ia lidar com o jogo a partir dali, mas ela já carregava muita coisa. E essa culpa que ela carregava norteava as decisões cênicas que ela tomou ao longo da temporada, das duas temporadas, na verdade. E a gente entende mais por que que ela agia daquela forma. E mesmo sem saber dessa informação, a gente via que essa informação que ela revelou depois já estava presente na atuação dela antes. E isso é uma personagem muito bem criada. É quando você conhece todas as camadas dela e você, desde o início, já mostra na sua atuação, na sua expressão, essas camadas, sem necessariamente ter que explicar o porquê, o que que é essa camada, sabe? Então, assim, ela é uma atuação primorosa, é uma das poucas coisas que de fato salvou a série, porque a série no final das contas ainda é legal, dá pra assistir, dá pra passar o tempo, dá pra entreter, mas ela se tornou uma outra coisa que a primeira temporada prometia, né? Então assim, é o tipo de atuação que você vai mirar pra você fazer tal e qual. Você vai mirar pra aprender como é que uma atriz traz uma gama de emoções que faz você se conectar, gostar da personagem, torcer por ela mesmo a série não dando memórias, ou dando flashbacks, ou dando informações sobre ela ao ponto da gente se conectar mais com ela. Mesmo a série tentando deixar as personagens um pouco mais superficiais, apelando para a violência, ainda assim, algumas atuações conseguem salvar a personagem. Nem sempre depende só de você, nem sempre é fácil, mas tem uma escapatória, sabe? Tem como você também fazer a sua parte para que seu jogo ali da sua atuação, que ainda está em jogo, ainda seja salva. Então eu acho que é isso. A versão estadunidense vem aí, e pode ser que seja muito boa, né? Mas a coreana sempre vai ser a original, sempre vai ser essa que bombou e se tornou a série mais assistida mundialmente. Então, assim, se você tivesse a oportunidade de participar de Round Six na segunda e na terceira temporada, mesmo sabendo que o roteiro seria um pouco diferente, perderia um pouco da qualidade, você ia aceitar sim, porque é uma visibilidade genial, uma visibilidade monstra ao redor do mundo inteiro. E sabendo que mesmo com as questões que podem surgir no roteiro, na dramaturgia, você ainda consegue fazer sua parte, você ainda consegue fazer com que gostem da construção da sua personagem. Porque nem sempre é sobre gostar da personagem em si. Muitas vezes é sobre gostar da construção da sua personagem. Ela é tão coerente, é tão coesa, ela é tão fácil de compreender ou entender, ou pelo menos intrigar em relação às escolhas que ela faz, que te prende a atenção e você quer entender cada vez mais, você quer torcer contra ou até a favor, mas te impacta. Faz questão, você faz questão de que ela esteja lá. E não como várias personagens de Round Six estiveram lá e você só tava tá, whatever, tanto faz a morte dessa pessoa, porque é uma personagem que não impactou em nada, não me afetou em nada. E no final das contas, a arte vai precisar afetar de uma forma ou de outra a partir da sua construção, certo? Então é isso. Mais uma vez, é isso que o Teatro Identidade defende, uma dica de como você ser autêntico e se destacar no meio disso. E vamos agora conversar no grupo da comunidade Teatro Identidade no WhatsApp, deixar o link na descrição. Deixa sua curtida, deixa o like, por favor, comenta, compartilha, que eu preciso disso, ok? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e um beijo. Fui.